Esquece o Duende Verde, o Octopus ou o Venom. Estes são os vilões do Homem-Aranha que fazem qualquer um sentir medo, mas e o Sexteto Sinistro? Não a versão tradicional, mas uma versão bem mais superior. Shocker, Boomerang, Overdrive, Speed Demon e Besouro. Nunca ouviu falar deles? Eu sou o Neil. Nesse vídeo vamos conversar sobre os vilões mais subestimados do Cabeça de Teia, os inimigos superiores do Homem-Aranha. Essa é uma das melhores histórias do Homem-Aranha da década passada e merece mais atenção. Nessa HQ, o escritor Nick Spencer decidiu dar atenção para um grupo de vilões do Aranha que não tinham devido destaque. A grande maioria não passava de piadas frequentes. São aqueles clássicos vilões que aparecem no início das histórias assaltando um banco e logo são capturados pelo Teioso. A HQ inicia justamente brincando com essa dinâmica. Todo mundo fala sobre o Homem-Aranha, mas ninguém se pergunta qual a motivação do Boomerang. No caso, ele é Fred Myers, um homem que jogava beisebol, mas teve sua vida arruinada como arremessador pelo envolvimento com drogas, apostas e o submundo do crime, passando a atuar como Boomerang. Com esse protagonista pouco provável que temos o início de uma grande história, pois surge o novo Sexteto Sinistro, recrutando outros vilões de segundo escalão, como Shocker, Overdrive, Speed Demon e Besouro. Sim, é isso mesmo, é um sexteto de 5 pessoas, uma piada recorrente durante a trama, enquanto o Boomerang tenta elaborar um plano para subir no submundo do crime. E piada é um termo que resume bem o tom desse quadrinho. Ele é recheado de traições, como é de se esperar de um grupo de supervilões. Afinal, eles não são amigos, e Boomerang os usa para benefício próprio, chegando ao ponto de deixar todos os seus aliados serem capturados por um mafioso para que ele consiga atingir seus objetivos. E o que parecia um plano quase perfeito do Boomerang, na verdade, gera consequências dignas de uma tragicomédia de erros, como os filmes dos irmãos Coen, como Fargo e Onde os Fracos Não Têm Vez. Pois um dos colegas que foi capturado pelo mafioso é a Besouro, que descobrimos ser filha de um outro mafioso chamado Lápide, que parte para resgatar sua filhinha. Ou seja, Boomerang acabou de colocar em jogo todas as peças para uma guerra de gangues sem saber. E uma dessas peças é Janice, a Besouro, que é a filha preciosa do Lápide, conforme acompanhamos em flashbacks. Ele é cruel, mas sempre disposto a tudo por ela, ao mesmo tempo que ela herda sua crueldade. Presenciamos até o pai dela ajudando a garota, ainda na infância, a roubar todos os presentes que uma colega aniversariante tinha. A personagem, que até o momento era apenas uma ferramenta na história do Boomerang, começa a ter desenvolvimento. De certa forma, é igualmente cômico, pois ela acaba sendo alguém que tem o sonho de ser uma chefona do submundo do crime, fora da sombra do próprio pai, e por isso ela decide assumir o manto de Besouro. Mas isso não é nada original. O mais irônico é que Besouro era um outro vilão, então nem isso ela consegue sair da sombra. O Besouro original se chamava Abner, e passou a adotar um outro nome com o passar dos anos, deixando o manto de Besouro de lado. Atualmente, ele se chama de Max 7 e faz parte de um programa de suporte para supervilões reformados, quase um Alcoólicos Anônimos, participando de encontros com Fred Myers, que não tem nada de reformado e está apenas fingindo que outra pessoa assumiu o manto de Boomerang. As coisas vão ficando cada vez mais enroladas a cada edição. E é aí que tudo fica mais engraçado, de modo que um dos integrantes do grupo, o Shocker, acaba fugindo com um item de valor que o Boomerang prometeu que roubaria para um outro criminoso. Logo as acusações caem sobre o Boomerang, com ele sendo caçado por diversos vilões. Para aumentar a camada de esquisitice, o item de valor é a cabeça de um dos chefões do submundo do crime. Uma cabeça viva ainda. E como é que vão resolver tudo isso? Como um vilão resolve, na base da mentira. Em um mundo recheado de personagens com a capacidade de mudar de forma, ele inventa para seus colegas que não foi ele que traiu a equipe, mas o Camaleão, o vilão que muda de forma, tinha roubado sua identidade. E assim ele consegue convencer todos a se aliarem com ele, inclusive o chefe do crime que eles haviam roubado. Eu acho fantástico como essas histórias que inicialmente focam em personagens de segundo escalão, tratados como piadas, vão escalonando e se interconectando. Aqui, todo esse núcleo de mafiosos do Homem-Aranha, que são pouco explorados no cinema, são bem melhor apresentados. Temos o Lápide como o pai da Besouro, o Coruja, que é um mafioso que foi assaltado por eles, e até o Cabeça de Martelo, que descobre que o Shocker possui aquele item de valor e se envolve na trama. A cada edição o circo vai se fechando e as coisas vão ficando mais caóticas, convergindo para um momento em que a mentira vai parar de se sustentar. Mas mais interessante
É como cada coadjuvante dessa história tem uma personalidade cômica com seus próprios objetivos, te deixando preso nessa história. Pelo menos me prendeu bastante. Tem os planos infalíveis do Boomerang, a sede de poder da Besouro, o Shocker covardemente tentando fugir disso tudo, e o Overdriver, que tem uma das motivações mais bizarras de supervilão que eu já vi. Ele é um supervilão porque o sonho dele é ser super-herói. É isso mesmo. E como vários heróis, como a Viúva Negra, o Gavião Arqueiro, Namor, Magnum, Emma Frost, Mercúrio, Feiticeiro Escarlate, já foram vilões, então na cabeça dele é só ele ser um super vilão que ele vai virar super-herói um dia. Caramba. E claro, temos a figura do quinto e último membro do sexteto, o velocista Speed Demon, que tenta passar a imagem de marrento, dizendo que só tá interessado no dinheiro, mas dizendo que ele é uma pessoa de coração mole, interessado em cuidar do seu cachorrinho, roubando e cometendo crimes pra isso. Afinal, isso não é uma história de super-heróis, é no máximo uma história sobre pessoas burras se achando gênios. É até irônico parar pra pensar na Marvel atual. Enquanto a Marvel tenta transformar todo mundo próximo do Homem-Aranha em super-herói, diluindo o personagem, essa HQ faz o oposto. Foca em desenvolver os seus vilões, que já existem, o que enriquece ainda mais a mitologia do personagem. É tipo quando a DC faz uma história sobre Gotham e seus policiais. Só torna o mito do Batman mais rico, ao invés de ficar criando um menino-aranha e mais derivados que vão enfraquecendo os personagens mais interessantes como o Peter Parker e o Miles Morales. Mas voltando pra trama, mesmo que eles não sejam heróis, isso não impede que eles acabem tendo que enfrentar alguns vilões, pois a única forma deles saírem vivos desse esquema todo é conseguindo se livrar de todos os mafiosos que estão atrás deles, atraindo todos eles para uma armadilha elaborada pelo Boomerang, que envolve a figura mais assustadora para todos os vilões do Homem-Aranha. Sim, o Justiceiro. Claro, né? Afinal, o Aranha não mata. Uma das promessas dele é que ninguém morreria enquanto ele estivesse por perto. Mas o Justiceiro não tem isso, sendo peça-chave para a salvação do Sexteto Sinistro. O que deixa esse gibi bizarramente bom é isso. Todo esse fator inesperado que é trabalhado. É como uma boa piada. E esse gibi é escrito da melhor forma possível. É uma leitura obrigatória para todo fã da Marvel. E o mais bizarro nisso tudo é que essa história totalmente despretensiosa, sem nenhuma pretensão de virar um grande hit, era planejado para ter só 12 edições. Mas só que foi estendida para ter mais 5 pelo sucesso que fazia. E além disso, Nick Spencer, o escritor da revista, foi convidado para assumir a HQ mensal do Homem-Aranha em 2018, pelo sucesso absurdo que foi essa HQ, trazendo de volta o Boomerang como colega de quarto do Peter. Era um arco com boas sacadas, mas nem de longe tão bom de se ler quanto os inimigos superiores do Homem-Aranha. É sempre interessante quando as HQs dão destaque aos seus vilões, e se você curte isso, você certamente vai curtir conhecer sobre quando o Lanterna Verde virou um vilão.